Quem sou eu para querer te ajudar e por que eu faço o que eu faço? Para quem não sabe, eu formei em fisioterapia e durante a faculdade eu fui percebendo que o que eu gostava mesmo era de poder ensinar as pessoas aquilo que eu fazia que dava resultado, que dava certo, que podia ajudar o maior número de pacientes possíveis. Então eu pegava aquilo que eu aprendia e ensinava para o outro. Então percebi que minha área seria essa área de educação, essa área de ensino. E logo depois que eu formei e comecei a atender os pacientes, eu sempre gostei da área de cardiologia, porque eu pensava assim, qual é o maior problema que as pessoas têm de saúde? Infarto, AVC, dor no peito, enfim, problemas cardiovasculares de maneira geral. Então eu percebi que esse era o maior problema. E qual era o melhor jeito de resolver esse problema? Através do exercício. Era isso que as evidências científicas mostravam. Era uma coisa que tinha muito resultado e pouquíssimo, quase nenhum efeito colateral diferente de remédios, por exemplo. Então, resolvi fazer uma especialização em fisiologia do exercício, ou seja, me aprofundar em exercício para esses pacientes que tinham esse problema, que é o problema que até hoje mais mata e mais incapacita no mundo, que são os problemas de coração. Então, fiz uma especialização, comecei a atender e ajudar os pacientes com essas questões e resolvi fazer mestrado, porque eu sempre fui curioso, sempre quis me aprofundar e aprender mais sobre aquilo que eu estava fazendo. Então, no mestrado, eu fui estudar o porquê que os pacientes que tinham problemas no coração, por exemplo, hipertensão, mas ainda não tinham infarto nem nada, mas ele já tinha um sinal de alerta, ele já tinha hipertensão, já tinha um problema que deveria receber uma atenção e, no meu entendimento, ele deveria praticar exercício. Por que esses pacientes que eram hipertensos não faziam exercício? Aliás, só uma minoria fazia, menos de 30%. Então, a cada 10 pessoas que tinham um problema no coração, hipertensão, que poderia virar um infarto, poderia vir a morrer por causa disso, por que a minoria só fazia exercício? Então, isso começou a me incomodar. Então, foi isso que eu estudei no meu mestrado. E continuando nessa sede de poder ajudar na prática cada vez mais pacientes, eu resolvi fazer o doutorado, que é onde eu estou atualmente. E no doutorado eu resolvi entender mais a fundo a percepção desses pacientes, ou seja, entender realmente por que o paciente que faz exercício ele faz e por que o paciente que não faz exercício, por que ele abandona o tratamento, por que ele para de fazer exercício ou simplesmente por que ele não acredita que exercício seja importante para ele. Então, buscando entender ainda mais esse comportamento humano, que na verdade é um hábito, é uma rotina, por exemplo, de fazer exercício, eu fui entender por que esses pacientes, no caso agora no doutorado, que tiveram infarto, ou seja, eles tiveram um evento agudo, uma coisa marcante na vida deles, por que esses pacientes não fazem o exercício, sendo que o exercício seria a melhor coisa na vida deles. Ajudaria eles a ter uma vida melhor, mais qualidade de vida e viver mais. Então, por que essas pessoas, sabendo disso, elas mesmo assim não faziam o exercício? E o que eu comecei a perceber? Que a maioria das barreiras que esses pacientes relatavam, que eles contavam, e que estão também na literatura, tem também evidência científica sobre isso, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que essas barreiras são sempre as mesmas. E eu comecei a perceber que essas barreiras são as mesmas para qualquer problema de saúde e indo mais além, para qualquer problema nas nossas vidas. Então, se a pessoa quer ser mais produtiva, se a pessoa quer ter uma vida mais saudável, se a pessoa quer ter mais foco, seja lá qual for o objetivo que ela tem na vida, essas barreiras são sempre as mesmas. Então, os passos, os caminhos para se chegar a atingir o resultado que a pessoa quer, seja em saúde, seja na vida financeira, seja no que ela quiser, são sempre os mesmos. Eu comecei a estudar isso cada vez mais a fundo, colocando isso em prática na vida dos pacientes e ajudando eles. Por exemplo, um paciente cardíaco, ele está acamado, ele teve um infarto, ele está de cama. Dá 3 meses esse paciente fazendo a reabilitação cardíaca, ou seja, colocando em prática, acreditando no exercício, fazendo exercício por bastante tempo, ou seja, com frequência, 2, 3 vezes por semana, na intensidade certa, ou seja, se dedicando àquilo, acreditando que o exercício, por exemplo, é o caminho, esses pacientes, depois de 3 meses, um cara que estava acamado, ele sai do consultório correndo numa esteira. Então, entre a pessoa estar em cama e correr para uma esteira, esse é o efeito da rotina, esse é o efeito do hábito. Então, se a pessoa quer atingir algum objetivo, seja ele qual for, eu acredito que eu consigo ajudar, eu acredito que eu consigo colaborar, ainda mais porque eu aplico isso na minha própria vida. Eu passei em concurso público, mais de um concurso público. Estou falando isso aqui para me vangloriar, mas só para trazer um fato aqui. Já passei em concurso público, eu já consegui, eu me mantenho ativo fisicamente há mais de 20 anos. Tá? Eu tenho um estilo de vida saudável, eu me alimento bem.
eu leio todos os dias no mínimo 10 páginas de livros, eu estudo todos os dias. Como é que eu consigo manter esses hábitos, mesmo tendo várias tarefas ao longo do dia? Então eu comecei a perceber que aquilo que eu gostava de estudar era aquilo que eu colocava em prática na minha vida e era aquilo que eu percebia que ajudava os pacientes. Lembrando que as barreiras, as dificuldades são sempre as mesmas, independente do problema. Então é por isso que eu acredito que eu consigo ajudar você a atingir o seu objetivo, seja ele qual for, certo? Eu consigo juntar a teoria com a prática, com esses estudos, eu estou no doutorado, eu coloco isso em prática na minha própria vida, que nem eu contei aqui, eu já passei em concurso, eu sou ativo fisicamente há mais de 20 anos, então eu acredito que eu consigo juntar tudo isso daí para te ajudar, que é a parte teórica, a parte prática e essa parte de mentoria, de contar como eu fiz, como eu ajudei meus pacientes, como eu fiz na minha vida, como eu fiz na vida dos outros, como é que eu posso impactar as pessoas. Então é por isso que eu acredito que, sendo quem eu sou, eu consigo de alguma forma te ajudar, nem que for um pouco. Para mim, se uma coisa que eu falar, alguma explicação de algum assunto em algum vídeo já ajudar uma pessoa, eu sinto que já fez sentido, eu já sinto que valeu a pena. Então, conte comigo, um abraço e se inscreva aqui, me acompanhe. Eu acredito de verdade, é a minha missão essa, que eu posso ajudar você de algum jeito. Então, conte comigo, um abraço.